capítulo número 4. Louvado seja Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre relacionamentos. O tema da mensagem é cultivando a comunhão. E eu já preguei essa mensagem algumas vezes, irmãos. Algumas vezes, né? E eu me lembro, no ano de 2014, eu preguei essa palavra ainda na Missão em Vida ali em Jardim Canadá. E eu me lembro que depois do culto, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu precisava ouvir essa palavra, porque eu tenho me isolado, eu tenho vivido uma vida sozinho, eu tenho vivido uma vida, individualista, e eu precisava ouvir essa palavra. Eu me lembro que não foi nenhum nem dois irmãos, foram vários irmãos. A gente estava experimentando de algo muito grande no meio da igreja, sabe? A gente estava experimentando de algo muito lindo assim que Deus estava fazendo. E eu vi que aquela palavra, né, foi um romper assim no coração de muita gente. E querido, eu quero trazer essa palavra hoje, por quê? Porque semana passada nós falamos aqui que Deus é um Deus de relacionamento, amém? Falamos que a Bíblia, ela tem um assunto que é relacionamento. É Deus se relacionando com o homem se relacionando com Deus, o homem se relacionando, né, com irmãos, com amigos, até como que ela se relaciona com o inimigo, né? E tem todas esses valores, esses princípios para regular os nossos relacionamentos. E às vezes nós entendemos errado como é viver em comunhão. Às vezes a gente entende equivocadamente o que é comunhão. E a gente pensa que comunhão é só estar junto, né? É só estar reunido no mesmo ambiente. Quando na verdade a comunhão, a palavra no original é koinonia, que quer dizer um íntimo relacionamento. Um relacionamento de intimidade. Eu queria falar sobre isso nessa noite. Para isso eu queria ler Efésios capítulo 4, quando Paulo está falando sobre a unidade da fé. Amém? Vamos ler o versículo 1. Quem achou, diga amém. Se você tiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar ali. Mas eu queria te falar, irmão, não vem para a casa do Senhor sem Bíblia não, né? Traz sua Bíblia, marca aí, traz um caderninho e vá anotando, né? Seja alguém interessado mesmo pela palavra. Diz assim, olha, Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Diga, eu preciso suportar meus irmãos. Isso. Versículo 3: fazendo tudo para preservar. Olha só, irmão, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Eu quero repetir esse versículo de número 4 com você. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos liberdade para abri-la
nessa noite, Senhor, e ouvir o Senhor falando conosco. Senhor, nos conduza a um tempo de crescimento aqui, Pai. Desfaça do nosso meio, Pai, todo o levante das trevas. Desfaça nesse lugar, Pai, tudo aquilo que vem para tentar impedir a ministração da santa e poderosa palavra do Senhor. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, ano de 2014, a gente estava vivendo lá no Jardim Canadá, né? Era o ano da Copa. Alguém lembra? Era o ano da Copa, né? Não sei se a lembrança é boa, né? Lembrar da Copa, porque 7-1, né? Não sei, né? Não sei se é boa, mas era o ano da Copa e o Brasil estava movimentado, o Brasil estava muito agitado. E eu me lembro que na época foi o ano que eu fui consagrado a pastor, e eu me lembro que eu liderava a juventude da igreja e também a adoração. E eu me lembro que a gente aproveitou o tema da Copa para a gente trazer uma estratégia no meio das nossas células para alcançar vidas para o Senhor. E eu me lembro que a gente pegou o logo da Copa, né? E tudo no Brasil estava sendo usado o jargão padrão FIFA. Era ou não era? Lembra disso? Tudo padrão FIFA, né? O estádio padrão FIFA, aeroporto, estação, metrô, né? Tudo estava sendo usado esse filtro padrão FIFA. E aí nós lançamos um desafio nas células que era para a intimidade, comunhão com Deus, crescimento, edificação, que era minha vida no padrão FIFA, né? E nós fizemos um acróstico assim com o nome FIFA, que era fé, intimidade, força e atitude. Isso é coisa de jovem, né, irmão? Jovem pega essas coisas e transforma. E aí foi maravilhoso, porque a gente convidou essa juventude de uma maneira contextualizada a viver um tempo de maior intimidade com Deus. E a gente usou aquela estratégia, minha vida no padrão FIFA, para levar muita gente para a célula. E foi um ano de muita colheita nas nossas células, e maravilha, não me esqueço desse ano. E era o ano da frutificação. Nós temos lançado na igreja o tema, o ano da frutificação. E eu lembro que tudo que a gente postava, tudo que a gente compartilhava, tudo que a gente imprimia, tinha assim uma hashtag escrita, eu vou dar frutos. A gente estava desafiando a igreja a dar frutos, a frutificar. E querido, a frutificação é algo que precisa nos acompanhar. O crente, ele precisa dar fruto. Diga comigo, eu preciso dar fruto. Amém? Dar fruto. Jesus diz que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Sabe, nós precisamos dar frutos. Jesus disse para os seus discípulos que eles seriam, né, o nosso Pai, Deus é glorificado pelo fato de darmos muito fruto, e fruto que permanece. E às vezes nós temos um entendimento errado do que é dar fruto. Às vezes nós achamos que dar fruto é tocar uma boa canção, é fazer um bom evento. Dar fruto deve ser se comportar de uma forma. Mas querido, dar fruto, a palavra fruto quer dizer resultado, sabe? Primeiro, o meu entendimento de dar fruto é deixar com que o Espírito Santo, ele opere no nosso espírito e revele os seus frutos, que é o quê? Que é as expressões, a expressão do caráter de Cristo. Nós somos uma igreja brasileira que está atrás de muita coisa, tem clamado a Deus por muitas coisas, tem pedido um avivamento, um revestimento do Espírito, tem pedido a Deus, sabe, dons espirituais. Mas a nossa primeira oração não deveria ser pedir algo. A nossa oração deveria ser pedir que Deus colocasse em nós, operasse em nós o seu fruto. O fruto do Espírito que está descrito lá em Gálatas 5, a qual o próprio apóstolo Paulo já traz alguns aqui no texto que a gente leu. E sabe, um cristão que não tem revelado o fruto do Espírito na sua vida, ele precisa se preocupar. Ele precisa intensificar a sua busca, ele precisa se consagrar mais ao Senhor e abrir o coração para Deus, para que Deus trabalhe dentro dele o fruto do Espírito. Sabe, querido, a maior dificuldade de andar em comunhão, de viver em comunhão, é porque às vezes nós não manifestamos os frutos, o fruto. Nós não manifestamos as virtudes do fruto do Espírito. E aí a gente começa a ter contenda, porque se não é manifesto o fruto do Espírito,
vai se manifestar a obra da carne. E o mesmo texto que fala sobre o fruto do Espírito fala que as obras da carne, elas são bem conhecidas. É facção, é divisão, é imoralidade, é brigas, é rixas, é contenda. Ou seja, tudo que é contrário a uma comunhão sadia, tudo que é contrário a uma comunhão saudável. E por que eu estou usando o termo saudável? Porque um corpo saudável, já disse aqui, é um corpo que combate as impurezas, sabe? E nessa noite a gente precisa entender aqui a importância de nós buscarmos viver a verdadeira comunhão. Sabe, tem pessoas que esperam que alguém viva essa plena comunhão, essa coinonia com ela, mas ela nunca se dispõe a fazer o mesmo. Nós queremos muito. Eu preguei aqui outro dia sobre a mente sanguessuga, e eu disse que às vezes nós queremos muito de alguém, queremos muito de uma coisa, queremos muito de um grupo, de um relacionamento, mas a gente não dá nada, a gente não investe nada. Ou se investimos pelos princípios, pelos resultados errados. Se você entra no relacionamento dando alguma coisa para receber algo em troca, você já entrou de maneira errada. E a Bíblia fala de relacionamento, querido, e o relacionamento que nós precisamos viver, ele não é segundo o mundo, ele não é segundo o que está na moda, ele não é segundo nem o que eu falo, ele é segundo a palavra de Deus. O filtro para os nossos relacionamentos sempre será a palavra de Deus. Aliás, o filtro para a nossa vida, assim como o fundamento e aquilo que vai nos moldando, sempre será a palavra de Deus. Você diz amém por isso? Então Deus, Ele nessa noite quer falar com a gente sobre relacionamentos. Primeiro, Ele nos criou para o relacionamento com Ele. Irmão, quanto mais você se relaciona com Deus, em intimidade, em transparência, sabe, uma busca assim de todo o coração, mais você passa a compreender e viver melhor com as pessoas. A forma que eu falo com Deus muda a forma de eu falar com as pessoas. Você já viu um termo que diz assim, olha, fulano é cheio de graça? Alguém já ouviu isso? Já ouviu isso? Fulano é cheio de graça. Olha, é bom ficar perto de fulano, porque ele nos coloca para cima. É bom caminhar com aquele irmão, porque ele é alegre, ele é contagiante. Não é porque ele é palhaço não, irmão. Não é porque ele faz brincadeira não, mas porque existe graça na vida dele. Sabe? É aquela pessoa que não te ofende, é aquela pessoa que não se ofende, é aquela pessoa que consegue, irmão, antes de visualizar, antes de ouvir o que você tem para dizer, ela consegue entender o que você está passando. Ela consegue olhar além das aparências, ela consegue olhar lá na sua alma, sabe? É óbvio que eu estou falando isso aqui conjecturando, mas a impressão que você tem é essa. Ela sabe o que eu estou vivendo. Então ela se disponibiliza, ela se dispõe a me ajudar. E às vezes nós esquecemos disso. Ou às vezes nós temos dificuldade com isso. Por quê, irmão? Porque talvez o nosso relacionamento vertical, ele está corrompido. A vida cristã é uma perspectiva em dois níveis. Primeiro, vertical. Sabe, eu acho que Jesus, ele foi morto na cruz, porque até isso é profético. A cruz, ela tem duas direções. Primeiro, ela tem aqui, ó, esse relacionamento vertical. Esse relacionamento vertical trata-se do seu relacionamento com Deus, do quanto você está vivendo com Deus, do quanto você está andando com Deus. A gente vê o exemplo de Enoque lá em Gênesis. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. O que aconteceu com ele? Deus o tomou para si. Sabe, querido, o relacionamento vertical fala do quanto nós estamos andando com Deus, do quanto nós temos nos relacionado verdadeiramente com o Senhor. Às vezes o problema não está no horizontal, às vezes o problema está no vertical. Às vezes o que está faltando para que se tenha relacionamentos saudáveis não é no horizontal, não é resolver os conflitos, não é resolver as diferenças,
Não, a propósito, a vida cristã não significa que todo mundo vai se comportar igualmente, todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai fazer tudo igual, nem nada disso. Se você acha que vida cristã é isso, você está enganado. Deus vai permitir que tenha pessoas que pensem diferente de você, para você amá-la, ainda que ela não concorde com você. Deus vai permitir alguns cruzeirenses na igreja, você tem que amar eles. Amém? É ou não é, Toninho? Não é verdade? Então Deus vai permitir, querido. Deus vai permitir pessoas, sabe, que às vezes são difíceis de relacionar. Deus vai permitir alguém com a moto desse jeito, e às vezes é da sua igreja. Você tem que amar ele. Então, querido, nem todo mundo, sabe, saiu na mesma forma, no mesmo molde. Diante de Deus nós somos todos iguais, mas Deus nos fez de formas diferentes. A nossa digital não é igual. Nós somos diferentes. Tem pessoas que têm personalidade de uma forma, outros de outra. Outro tem, né, um costume assim, outro foi criado de uma outra maneira. Mas, querido, se o que nos unir, se o que der liga na nossa vida for a presença do Todo-Poderoso, certamente nós vamos conseguir viver em comunhão. Você diz amém? Então a primeira coisa é entender que esse relacionamento vertical, ele não pode ser corrompido, ele não pode ser bloqueado, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser desprezado. Sem viver um relacionamento vertical com Deus, você não vai conseguir viver um relacionamento horizontal com seus irmãos. Vai ficar difícil viver até na sua própria família, irmão. Sabe? Quando o salmista diz lá em Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Às vezes a gente tem só a revelação, a perspectiva de trabalho. Às vezes a gente pensa que está falando só sobre trabalho, mas a edificação está falando de tudo que é construído. Sabe? E se nós não cultivarmos um relacionamento vertical com o Senhor, genuíno, constante, autêntico, verdadeiro, transparente, consagrado, dedicado, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter contenda dentro da nossa casa, vamos começar a ter contenda no casamento, vamos começar a ter contenda com os filhos. Até as pessoas, irmão, que são, sabe, que te conhecem, que estão mais próximas de você, que dividem a mesma casa com você, você vai começar a ter contenda. Vai faltar a comunhão. E se faltar a comunhão, vai vir, né, tudo enquanto é tipo de coisa maligna para tentar destruir o que Deus uniu. Então preste atenção, não troque o seu relacionamento vertical com Deus por nada nesse mundo, por nada nesse mundo. O texto de Paulo, ele fala sobre a unidade da fé, e Paulo está falando para uma igreja, sabe? Hoje ele está falando para essa igreja, hoje ele está falando para você como igreja. Paulo fala, querido, que algo precisa ser comum no meio de nós. Paulo está trazendo para nós a importância. Primeiro ele fala do que Deus faz, do que Deus opera. Primeiro ele fala daquilo que Deus fez na nossa vida. Ele fala para a gente viver da maneira digna da nossa vocação, ou seja, do nosso chamado. Deus nos chamou e não nos chamou à toa. Deus não nos resgatou do império das trevas à toa. Deus está mantendo você aqui nessa terra. Não é para você viver aleatoriamente, do jeito que você quer. Deus tem um propósito definido para a sua vida, e cabe a nós entendermos o que Ele quer. Então, Paulo usa a expressão: vivam da maneira, né, digna de qual vocês foram chamados. Viva dignamente. Viva, ou seja, procure entender o que é que Deus quer para vocês e vivam isso. Procure entender qual é o plano de Deus para a sua vida e viva isso. Mais do que tudo, querido, a realidade dessa geração moderna é que às vezes nós queremos viver tudo o que o mundo tem para oferecer. Aí depois, quando as coisas começam a dar errado, a gente fala assim: Deus, e agora? O que fazer? A gente entra em relacionamentos da nossa forma, a gente entra em novos desafios da nossa maneira, a gente nem consulta a Deus para nada, a gente nem pede a bênção de Deus para nada. É o que todo mundo está fazendo. Outro dia minha filha falou comigo que quando ela crescer ela quer ser youtuber. E eu falei assim: não, filha, não é o que eu sonhei para você. Quase chorei, irmão. Aí eu falei: pai, mas todo mundo está sendo youtuber. Tá vendo, irmão?
essa mente de coletividade, que a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo, ela já vai sendo criada, a gente já vai sendo moldado a esse padrão. Mas o desafio da palavra é exatamente o contrário: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados. Olha só que maravilha isso. Sabe, então, se a gente quiser viver o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ter que dizer não para muita coisa, que às vezes a gente até acha legal. Nós vamos ter que estar disposto a renunciar a muita coisa, que às vezes a gente até quer muito. Mas para viver o propósito de Deus, irmão, nós vamos ter que entender bem o que é que vem de Deus e o que não vem. Por isso não podemos abrir mão do relacionamento vertical com o Senhor. Paulo inicia esse capítulo e ele fala: eu, prisioneiro. Olha só, presta atenção, irmão, procure alguém hoje, um crente assim, cheio do Espírito Santo mesmo. Procure alguém e fala com ele assim: olha, eu vou te tacar numa cadeia, e lá naquela cadeia você vai ter que fazer uma coisa: escrever carta para as igrejas para encorajar elas a continuar vivendo o Evangelho, porque vale a pena. Procure alguém. Mas como assim? O Evangelho me trouxe para a prisão, eu vou continuar encorajando que vale a pena viver o Evangelho? Olha o nível de relacionamento com Deus que Paulo tinha. Olha o nível de entendimento do chamado de Paulo. Mesmo preso, ele é capaz de escrever as cartas, sabe, de maior impacto na Bíblia Sagrada. Mesmo preso, irmão, ele continua cumprindo o seu propósito. A gente já pregou aqui sobre Filemão, sobre Onésimo. Mesmo preso, ele não desiste daquilo que Deus chamou ele para fazer. E é nessa mesma unção que ele passa isso para a igreja: vivam de maneira digna a qual vocês foram chamados. Presta atenção, irmão, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desistindo muito fácil de servir a Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desistindo muito fácil do seu chamado, desistindo do seu propósito, desistindo de algo que o próprio Deus falou com elas. Eu sempre falo aqui que para mim o maior pecado que existe é a gente não crer no que Deus falou, porque é não crer na sua palavra, é ir contra o atributo de Deus, que Ele é soberano, sabe? E nós estamos desistindo muito fácil das coisas. E se a gente não entender qual que é o nosso posicionamento uns com os outros, diante de um Deus que é Pai de todos, que habita em todos, que está em todos, irmão, a gente vai começar a desistir do Senhor por causa de gente, por causa de pessoas. Se Paulo desistisse do Senhor por causa de tanto açoite que ele tomou, de traição no ministério, de gente querendo puxar o tapete dele, de pessoas colocando ele na parede para ver se ele era apóstolo, de pessoas questionando a sua conversão, se ele fosse desistir, irmão, presta atenção, eu não teria hoje essa palavra desse jeito, dessa forma escrita para falar com você. Então nós estamos desistindo das coisas muito fáceis. Desistimos da igreja porque o irmão não me cumprimentou. Você não veio na igreja para ser cumprimentado, amém? Entenda bem o que eu estou te falando aqui, irmão. Você não vem na igreja, você não é o centro das atenções do culto. O convidado não é você, é o Senhor Jesus. Amém? É uma verdade. Então você precisa tomar muito cuidado, irmão. Já fui assim, de querer glória para você. Isso não é motivo para a gente não ter empatia pelo outro. Não é isso que eu estou falando. Mas presta atenção, porque o diabo pode estar te sabotando aí. Ah, eu não vou mais porque ninguém ligou para mim. Querido, você não é atenção. Nós vamos lutar para atender bem e receber bem todo mundo. Mas eu sei que nós vamos falhar, irmão. Olha tanta gente que está aqui hoje. Dá uma olhada para trás. Tem gente aqui que eu não sei nem o nome. Tem pessoas aqui que eu não sei nem de onde que é. Sabe? E às vezes o que impede o crescimento de uma igreja é isso. A igreja está crescendo, a gente está perdendo a intimidade com as pessoas. Não. Nós podemos estar reunidos 1 milhão de pessoas, se o que nos une nessa reunião
Se o que nos une em qualquer coisa que a gente for fazer é a presença de Deus, é a atuação de Deus, irmão, eu não preciso nem conhecer o outro para me ser um com Ele. Você diz amém por isso? Eu não preciso nem ter intimidade para me dar a paz do Senhor. Eu não preciso nem ter o nome dEle para me falar assim: olha, que Deus te abençoe, nós somos um no Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia! Então, irmão, a gente precisa renovar nossa mente. Eu chamo isso de síndrome da igreja pequena. Sabe, aquela igreja que você conhece todo mundo, sabe tudo como é que funciona. Ó, hoje o Jairo está lá na mídia, fulano vai abrir o culto, ciclano, não sei o quê. Aí quando chega alguém novo, você fala: ixi, e as coisas começam a mudar. Essa semana nós agregamos novas pessoas aqui no Ministério do Acolhimento. Então você vai ver pessoas novas te cumprimentando na entrada e na saída. Por quê, irmão? Porque a obra vai crescendo e Deus vai levantando trabalhadores. Sabe o que nos impede de fazer a colheita? Sabe o que é? São trabalhadores. A realidade nas nossas igrejas é que nós temos mais consumidores do que trabalhadores. Diga-se comigo: eu não posso. Diga isso: eu não posso ser um consumidor. A realidade é essa. E aí nós entramos em relacionamentos querendo também consumir. Sabe, querido, se a gente não tiver essa perspectiva bíblica do que é comunhão, nós vamos decepcionar com coisas que nós mesmos criamos. Com coisas que nós mesmos criamos. E a gente vai jogar a culpa para o pastor, para o líder, para a igreja, para o irmão, para não sei o quê. Mas na verdade nós mesmos criamos. Nós mesmos colocamos uma expectativa errada. Nós mesmos entendemos as coisas erradas. Nós mesmos criamos um entendimento errado. E Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele está mostrando para você que não é bem assim que funciona. Você diz amém por isso? Então, querido, olha só. A Bíblia aqui em Efésios, ela traz aqui a ideia de uma família. A família de Deus. O que é a família de Deus, irmão? A família de Deus não é a missão em vida. A missão em vida, ela é parte da família de Deus. A família de Deus, ela é composta por todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A família de Deus, ela é composta por pessoas que estão servindo a Deus em diferentes nações, cidades, denominações. A família de Deus é essa. Família de Deus não é aquela apenas que eu tenho intimidade. Não é apenas aquelas pessoas que eu conheço. Você já notou que crente é fácil de estar num bolinho? Já viu? Irmão, é só você ir, por exemplo, vai num evento aí, vai qualquer coisa, vai numa faculdade, o crente vai estar em bolinho. É ou não é? Aí ele fala assim: aquele ali é o bolinho dos crentes. Se tiver um violão, então denunciou tudo. Não é? Aí o que acontece? Eu me lembro da minha escola, a gente tinha o bolinho dos crentes. Aí a gente ficava lá querendo mostrar que a gente era melhor. A gente fica com a camisa de crente, não é aquela camisa assim: eu sou crente. A gente levava um violão, a gente cantava, né, Otávio, as músicas de crente, ficava lá. Aquelas pessoas, qual era o nosso alvo para alcançá-las, elas nunca chegavam perto da gente. Por quê? Porque elas já falavam assim: aqueles lá são os crentes. Ali, para entrar naquele grupo, tem que ser crente. E às vezes nós nos comportamos assim, irmão. Às vezes a gente não dá oportunidade para que alguém chegue e receba o que a gente tem. Sabe? Por que nós acreditamos aqui na nossa igreja, na igreja de célula? Por que nós acreditamos nessa estratégia da célula? Porque a célula é um ambiente informal. A célula é a igreja que se reúne nas casas. Tem muitas pessoas que não vão vir a esse culto, não vão vir a um culto como esse por preconceito. Por um conceito formado. Ah, tem que ser muito bom para estar ali. Não, ainda mais na hora que o pastor manda levantar a mão para ver quem que é. O quê? Não vou falar isso nunca. Nossa, a hora que eles mandam fechar o olho, alguém disse para mim um dia: é aí que eles fazem a lavagem cerebral na gente. Não tem jeito.
Aquele grupo é seleto. Olha como é que eles falam, olha como é que eles se vestem, olha como é que eles cantam, adoram. Não, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu não posso ir para aquele grupo. Aí você leva a igreja para sua casa, abre a porta e fala assim: vem aqui em casa. Aí ele não vem num ambiente como esse, mas na sua casa ele vai. Por quê? Porque ele tem um apreço por você. Só, querido, às vezes nós nos comportamos assim até na célula. Chega na célula, tem um visitante e os crentes estão lá no bolinho. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes é assim. Está entendendo? Aí a gente está lá. Aí a gente vai, todos os crentes lá para a célula. Eles deveriam ir acompanhados de um não crente, porque a célula é para isso. Não, eles vão para lá e falam: vamos ver o que o líder tem para me dar hoje. Aí ele pesa a vida do líder, ele cansa a vida do líder. O líder chega para ele e fala: eu não quero mais esse negócio, porque eu estou cansado de ser babá de crente. Irmão, presta atenção que se você é um crente nascido de novo, se você já foi batizado, é cheio do Espírito Santo, você tem uma missão, filho. Sabe o que é? Espalhar o amor dele por onde quer que você vá. Essa é a sua missão. Aleluia. Então nós temos que perder essa mente consumista para a gente viver uma plena comunhão. Aí o que acontece? Aí começa a caminhar, começa a estar lá naquele grupo, né? Isso pode ser um ministério, isso pode ser uma equipe. Aí começa, só que aí você está com esse errado. Olha, eu tenho que receber, eu tenho que ser bem tratado, eu tenho que ser bem recebido. Aquilo outro, eu tenho que ter atenção. Quando na verdade, irmão, você que é no Senhor Jesus, você já deveria estar fazendo o mesmo. Você já deveria estar dando atenção para aqueles que precisam de Jesus. Aí sabe o que acontece? Por cobrar muita atenção, você é decepcionado. Só que o problema foi você que criou, porque você entrou no relacionamento uma expectativa errada. Quando eu casei com a minha esposa, o Senhor falou no meu coração: você tem um compromisso, fazer ela feliz. Irmão, todo relacionamento que a gente entra, a gente precisa ter um compromisso: edificar a vida do outro, mais do que a minha própria vida. O outro crescer mais do que eu cresço. A Bíblia fala isso: considera a vida do outro mais importante que a sua. Isso é evangelho. Isso é o evangelho do reino. Isso é o evangelho de ponta cabeça. Só que posso te dizer uma coisa: tem pessoas que não suportam essa pregação. O evangelho é perder para ganhar, irmão. O evangelho é se esconder para que o outro apareça. Lembra de João Batista? João Batista foi profetizado. João Batista foi fruto de um milagre. João Batista nasceu de uma palavra profética vinda do céu. João Batista teve um ministério excelente, relevante. E João Batista, então, ele está lá pregando a mensagem do reino. Ele inaugura uma nova era no cristianismo ali. Ele inaugura uma nova era na caminhada do povo de Deus. João Batista começa a batizar, o batismo de arrependimento. Ele começa a falar sobre arrependimento, ele começa a falar sobre reino, ele começa a falar sobre um reino, sabe, autêntico. Ele começa a questionar a hipocrisia daqueles homens religiosos. Ele começa a denunciar hipocrisia. João Batista está lá. E ele está lá, irmão, e ele está sendo conhecido. Não era o propósito dele, mas a fama dele está se espalhando. Ele está tendo discípulo, ele está juntando gente. Tem pessoas indo ao encontro dele. Olha, eu preciso ser batizado. João Batista me batiza. Aí um dia, quem que chega lá? Chega Jesus. Aí Jesus chega. João Batista sabia que ele era responsável por preparar o caminho para a chegada do Salvador. Quando Jesus chega, ele fala assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e eu diminua. Está vindo aí que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Irmão, sabe quem nós somos na história? Nós somos o João Batista, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Mas se a gente quer atenção para a nossa vida, nós estamos vivendo uma idolatria. A gente quer ser o centro das atenções. Nós vamos nos decepcionar. O próprio Deus vai romper na sua vida
tudo aquilo que ele não estabeleceu. João Batista então está ali, Jesus fala: me batiza. Ele fala: não, não posso fazer isso, eu não sou digno de fazer isso. Olha só, irmão, a humildade de João Batista. Mas olha só, Jesus ainda é muito maior. Jesus fala assim: olha, você tem que fazer isso para que se cumpra o que está escrito, para que se cumpra a escritura, você precisa fazer isso. E aí João Batista batiza Jesus. Olha só que maravilha. Presta atenção nisso. Nós somos o João Batista anunciando a vinda do Senhor. João Batista vestia de pele de animais, sabe, comia gafanhoto e mel, vivia uma vida de, não é de mediocridade não, mas uma vida rendida a um propósito. Ele não estava ligando, irmão, se alguém estava falando bem dele ou não. Ele não estava nem aí para a plataforma. Ele não estava nem aí para status, likes, curtidas. Não, ele estava rendido ao propósito estabelecido no céu. Sabe o que nós precisamos caminhar, irmão? A gente precisa entender que se a gente quer viver uma plena comunhão, isso deve começar comigo. Eu preciso buscar ser alguém cheio de graça. Tem pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de chegar perto, porque ela é tão áspera. Sabe, a gente costumava dizer na empresa que é uma pessoa sem lado. O que é uma pessoa sem lado? É que não tem como pegar. Irmão, eu louvo a Deus porque Deus trabalhou muito, muito na minha vida. Muito. Mas uma das coisas que eu percebo que o cristão às vezes tem muita dificuldade é de relacionar. Às vezes ele espera que alguém chegue perto dele. Irmão, rompa isso. Chegue você. A Bíblia diz que o mal que eu não quero para mim, eu não devo querer para o outro. E o bem que eu quero para mim é o que eu devo querer para o outro. Então, se você quer ser notado, note alguém. Se você quer ser bem recebido, receba bem alguém. Se você quer ser bem acolhido, acolha bem alguém. Se você quer ser bem tratado, trate bem alguém. Mas talvez você diga: pastor, mas eu já fiz isso e mesmo assim eu fui decepcionado. Querido, entenda que tudo que você fizer, faça para a honra e a glória do Senhor. Se você esperar a honra e glória dos homens, você vai se frustrar. Eu disse aqui que nós vamos te decepcionar, mas a honra de Deus virá àqueles que o honram. Então entenda isso. O que precisa trazer ligas nos nossos relacionamentos é o mesmo propósito, é a mesma fé, é o mesmo Deus, é a mesma adoração ao Senhor. Sabe, é isso que precisa trazer liga aos nossos relacionamentos. Eu queria que você falasse para o seu irmão do seu lado. Fala assim: eu quero andar com você aqui na terra. Fala com ele: eu quero andar com você aqui na terra, para a gente ir junto para o céu. Amém? Fala isso: eu quero andar com você aqui na terra, para a gente ir junto para o céu. Querido, a vida foi feita para ser partilhada. Se você lê o Novo Testamento, você percebe a maneira como os cristãos viviam. Sobretudo no livro de Atos, você percebe como os cristãos viviam. Eles viviam unânimes. Quer dizer que não havia discordância? Havia. Você vê, quando Estevão foi levantado, houve uma queixa entre as mulheres. Mas se nós estamos no mesmo propósito, a gente não fica um do lado, outro do outro. A gente não fica um com a cara virada para lá, outro com a cara virada para cá. A gente senta e fala assim: vamos resolver o nosso problema, porque a gente serve o mesmo Deus, a gente adora o mesmo Deus, a gente vai compartilhar do mesmo lugar junto, que é o céu. Amém? Glória a Deus. É isso. E aí o que acontece? A causa chega até os líderes, até os discípulos ali, né, os apóstolos. E eles falam assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levantar mais gente para nos ajudar.
porque ele não pode deixar o ministério da palavra e da oração para atender às viúvas. Irmão, presta atenção. A realidade de muitos ministérios, de muitos pastores e líderes, é que eles gastam mais tempo resolvendo conflito entre os irmãos da mesma igreja do que preparando para fazer uma colheita de vidas. Sabia disso? É realidade de muitos ministérios, de muitos pastores. E eu já disse para Deus, falei assim: Senhor, eu não quero ser esse pastor. Eu não quero ser esse tipo de pastor que passa a maioria do seu tempo enfiado num gabinete, resolvendo conflito de irmão, que dividem a mesma, estão fluindo a mesma família, que estão na mesma fé, que compartilham do mesmo testemunho que é o batismo. É realidade de muitos ministérios. E enquanto isso, sabe o que está acontecendo? Muita gente morrendo sem Cristo, muita gente morrendo sem salvação. Está entendendo isso, irmão? Então, se nós quisermos fluir numa mesma comunhão, sabe, ter algo em comum, nós precisamos começar com esse relacionamento genuíno, verticalmente com o Senhor. Quebrar no nosso coração preconceitos, deixar com que o fruto do Espírito se manifeste, deixar com que o fruto do Espírito seja evidente na nossa vida. Nós vamos precisar disso. Sem isso, nós não vamos viver a outra perspectiva, que é o horizontal. Sem isso, nós não vamos viver essa paz no nosso meio. Nós não vamos conseguir partilhar uns com os outros. Nós não vamos conseguir edificar uns aos outros. Sabe, querido, o que nós vamos fazer é nos envolver em conflitos, em fofocas, em dissensões, em maledicências. Tudo isso é obra da carne. E às vezes, em detrimento da nossa opinião, a gente tem feito isso. Está errado. Está errado, tem que ser banido do nosso meio. Sabe, então a gente precisa entender essas verdades. Sem esse relacionamento vertical com o Senhor, sem a atuação do Espírito operando e revelando o fruto do Espírito, sem um coração quebrantado, disposto a edificar a vida do outro, irmão, nós não vamos viver o horizontal. A vida é feita para ser partilhado. Tudo que é bom você precisa partilhar. Se você não partilha o que você tem recebido, isso morre com você, ou isso mata você. Então precisamos ter esse coração quebrantado. Eu costumo dizer que quando eu recebo eu aprendo, mas quando eu compartilho eu cresço. Quando eu recebo eu aprendo, agora quando eu compartilho eu cresço. E se a gente quer crescer em maturidade, em entendimento, quer crescer em fé, em graça, nós precisamos começar a compartilhar das coisas. Como que é bom aqui, por exemplo, na terça-feira, a gente compartilhar necessidades de oração. A gente, sabe, é tomado por uma empatia para orar pelo outro. Aquele pedido fica no nosso coração a semana inteira. E a gente coloca diante do Senhor aquele pedido, aquela necessidade, aquela causa. Isso é viver uns aos outros. Eu sei que, irmão, esse período de distanciamento, esse período de pandemia, ele tentou nos separar de muitas formas. Tentou mostrar para a gente o seguinte: olha, você consegue viver sem estar com a sua família. Você consegue viver sem estar com a família da fé, que é a igreja. Você consegue viver sem estar com seus irmãos. Olha que vida boa, seus irmãos. Agora eu te pergunto, se a Bíblia manda a gente estar junto, se a Bíblia manda a gente não deixar de congregar, se a Bíblia manda, ela não sugere, ela manda a gente suportar um ao outro, ela manda a gente edificar um ao outro, ela manda a gente orar uns para os outros, o que me dá o direito de fazer diferente do que ela está mandando? Está entendendo isso, irmão? O que me dá o direito? É agora o novo normal? Não existe novo normal para quem serve a Deus. Irmão, ser cristão não é nada normal. Presta atenção. Ser cristão não é nada normal.
Para você crer que um homem tocou no mar e o mar se abriu, tem que ser doido, irmão. Para você crer que um cara estava morto e foi ressuscitado ao 4º dia, depois já está fedendo. Para você crer que alguém venceu a morte e andou no meio dos seus discípulos, sentou, comeu e depois subiu aos céus e ainda vai voltar, você não pode ser muito normal. Você não pode ser muito normal. O Evangelho, querido, é algo que transcende a nossa normalidade. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Por isso, nessa noite Deus está nos convidando, sabe o que? A romper no nosso coração todo tipo de comportamento que não agrega para o reino de Deus, todo tipo de comportamento que não edifica o reino de Deus, todo tipo de comportamento, querido, que não soma para o reino de Deus. Antes de eu ficar triste, antes de eu ficar chateado, eu preciso perguntar: Senhor, o que isso vai agregar para o reino? Antes de eu falar alguma coisa, antes de eu ter uma atitude, antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso perguntar para o Senhor: Senhor, o que isso agrega para o teu reino? Senhor, a minha atitude, ela vai agregar ou ela vai diminuir para o reino de Deus? Isso é viver o reino de Deus, irmão. Sabe, e uma das coisas aqui em Congonhas, que a gente como pastor, a gente percebe, e que flui de um principado, de uma potestade, é um individualismo muito grande, irmão. Sabe, eu sou hoje presidente da Associação de Pastores de Congonhas, e a minha maior dificuldade, estou falando isso, está sendo filmado, é estar com pastores, é reunir gente, sabe, é sentar e partilhar a vida. A maior dificuldade. E numa reunião que a gente conseguiu levar alguns pastores, talvez 5% da cidade, eu falei assim: se a gente não quebrar isso no nosso coração, não adianta de querer isso para a igreja. Não adianta de querer isso para a igreja. Isso não flui do reino, isso não flui da graça de Deus, isso não flui da palavra, isso flui do inferno. É o diabo que tenta nos afastar, nos espalhar, nos dividir. É o diabo, querido. Agora o princípio do Senhor é paz, é alegria no nosso meio, é igualdade, sabe, é comunhão. Nessa noite Deus está querendo tratar o nosso coração. Você não precisa conhecer todo mundo da igreja, nem se relacionar com todo mundo, nem estar na casa de todo mundo, mas você precisa ser um com Ele, independente se você se conheça ou não. Vocês precisam ser um, porque o que nos faz um é o amor de Deus. É o amor de Deus que nos faz um. Então nós precisamos romper isso. Romper. Nós precisamos quebrar do nosso coração todo tipo de barreira. Nós cristãos precisamos aprender a construir mais ponte do que muralhas. A realidade é que às vezes nós construímos mais muro do que pontes. E quando você constrói muro, irmão, fica um de lá e outro de cá. Os de cá ficam vendo o defeito do outro de lá, e o de lá fica vendo o defeito do outro de cá. Você só consegue ver defeito nas coisas. Quando você constrói pontes, vocês têm que andar no mesmo caminho. Vocês têm que fluir na mesma direção. Quando nós construímos pontes, nós temos que andar no mesmo caminho, no mesmo propósito. Isso é reino de Deus. Nós temos que construir pontes na nossa vida. Nós podemos cantar aqui: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas se isso não for a verdade no nosso coração, nós estamos mentindo. Eu quero concluir aqui falando sobre algumas dificuldades de se viver a comunhão. Primeira coisa é porque para viver a verdadeira comunhão,
eu preciso abrir o meu coração para andar em comunhão. Eu preciso abrir meu coração. Irmão, presta atenção aqui, olha para mim. Há 4 anos atrás, a gente aqui nem sabia quem eu era. Nem sabia quem era minha esposa, e eu nem sabia quem era você. Sim ou não? Alguns aqui eu conheço de vista, né? Conheci o Flavinho, me vendia figurinha, né, Flavinho? Conheci a Sandra e o Valnir, a gente já congregou junto. O Edinho, a gente era embaixador do rei junto, né, Edinho? Sim ou não? A Cíntia ali, eu lembro dela desse tamanhozinho assim, lá no Profeta. Mas quem aqui? Deixa eu ver. A Marta ali era minha vizinha, né, Marta? Mas poucas pessoas a gente conhecia. O Ademir aqui, eu lembro que meu pai levava o carro para arrumar na oficina dele, né, Ademir? É ou não era? Enchia a paciência do Ademir lá, né? Mas nem sabia que era Paula, não sabia quem era o Laureano, né, irmão? Não sabia. Esse aqui eu só ouvia falar. O irmão Paulo ali, ó, e a Dani que chegaram, era lá de São Paulo, nunca ouvi falar da cidade deles. Pederneiras, não é isso? Guardei, tá vendo? E fora os outros aí, ó, nunca tinha visto. E por que nós estamos caminhando junto? Porque você abriu o coração. E eu precisei também abrir meu coração. Sim ou não? Então o que nos impede às vezes de caminharmos em comunhão, irmão? É porque a gente não abre o coração. Sabe, eu falo com os jovens que os casamentos que a gente tanto procura tá nos estranhos. Antes de casar com a minha esposa, eu nem sabia quem ela era, mas eu estou casado com ela. Ele precisa abrir o coração. O crente precisa ser cheio de graça. Precisa ser uma pessoa que dá gosto ficar perto. Precisa ser uma pessoa que as pessoas querem a sua amizade. Está entendendo isso, irmão? Precisamos abrir o coração. Segunda coisa, para se viver a comunhão, a gente precisa tirar as máscaras. Irmão, quando você está aqui nesse ambiente, ninguém te conhece de verdade. A gente só pode ver a sua aparência. A gente só pode ver assim como é que você se comporta. Mas a gente só vai te conhecer de verdade se a gente tiver um relacionamento. E para isso, a gente precisa tirar as máscaras. Sabe por que tem pessoas que não suportam reduzir o relacionamento? Quer ver, ó? Relacionar com o povo aqui nesse culto é muito fácil, porque você não tem intimidade. Agora vai para o pequeno grupo. Vai para o pequeno grupo para você ver. Lá suas máscaras vão cair, filho. Lá você vai perceber o seguinte: nossa, eu era tão religioso. Nossa, eu era tão falso. Nossa, quanto que eu fui transformado pelo Senhor. Vai para lá. Jesus estava com a multidão, mas quando ele queria ensinar mesmo, quando ele queria investir em alguém, ele estava no pequeno grupo dele. E dos 12 ele ainda tinha um outro pequeno grupo, ainda mais seleto, que era Pedro, Tiago e João. Não só no barquinho, mas estava com ele o tempo todo. E se você procurar ainda mais, no nível mais profundo de relacionamento, você vai ver Jesus e o discípulo amado, que é João. Está entendendo? Quanto mais você aproxima o relacionamento, mais você é moldado e tratado. Agora, se você fica de longe, esperando que alguém te note, você vai tropeçar nos mesmos problemas. Você pode mudar de ministério, irmão, você vai cair no mesmo problema. Você pode trocar de pastor, vai cair no mesmo problema. Você pode mudar de cidade, procurar uma igreja. Você já notou que às vezes a gente fala: nossa, a igreja do vizinho é tão boa? Já viu isso? Não é assim? O louvor lá é muito melhor. O pastor lá, muito melhor. Não é assim? Aí a gente fala: eu vou é para lá. Não é assim? A maioria das vezes. Só que, irmão, se você não trata o que te fez, o que
te fez permanecer lá. Por exemplo, se você saiu por causa do louvor, irmão, você nunca esteve lá por causa de Cristo Jesus. Alguém pergunta assim: pastor, quando é que o senhor acha que eu devo mudar de ministério? Eu resumo em 3 princípios. Primeiro, se a igreja deixou de ser bíblica, se ela deixou de buscar estar cada vez mais próximo da Bíblia, e ela começou a pregar heresia. Então é um motivo, não é o motivo, mas pode ser que Deus queira mover você. O segundo, se a igreja deixou de cumprir a sua missão, que é ganhar vidas, fazer discípulos, e ela agora se preocupa com a estrutura, se preocupa com o bem-estar só de quem está ali, então talvez é um motivo para você mudar. E o terceiro, se ela não está administrando bem aquilo que é do Senhor, se ela está administrando mal as finanças do Senhor. A gente lidar aqui, irmão, é com a oferta da viúva pobre, e a gente precisa administrar bem isso. Você diz amém por isso? Talvez, estou falando que é um motivo, mas talvez seja um motivo para você começar a orar. Agora, se você sai porque o irmão olhou torto para você, porque você está em conflito, você precisa voltar lá e resolver. Se você sai porque eles não cantavam as músicas que eu queria, né? Eles não pregavam o que eu queria ouvir, então você precisa ficar lá mesmo, porque Deus está querendo falar com você lá mesmo. Amém? Pastor, você não tem medo de falar isso e o povo ir embora? Não. Por quê? Porque, irmão, eu só quero que você esteja aqui se Deus quer que você esteja aqui. Se não é vontade de Deus, você não está aqui, significa que você está se rebelando com a vontade de Deus. Então volta para o seu lugar e vai tratar os seus problemas. Porque se você deixar o seu ministério por algum dos motivos que não seja esses 3 que eu te trouxe, você está enfraquecendo o ministério do Senhor. Você diz amém por isso? Você diz amém por isso? Então, se você não prestar atenção nisso, daqui a pouco você causa o mesmo problema aqui no nosso meio. Daqui a pouco o motivo que te fez sair de lá é o mesmo motivo que vai fazer você criar problema aqui no nosso meio. E eu não quero. Nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. Nós temos muitas vidas para serem reintegradas ao corpo de Cristo. Nós não podemos perder tempo com picuinha de crente. Nós não podemos perder tempo com mimimi de pessoas. Nós temos que edificar a igreja de Cristo nessa terra, irmão. Amém? Você diz amém por isso? Eu sei que é uma palavra que às vezes a gente fica assim: uau, pastor, hoje está pegando pesado. Não, irmão, eu estou lançando fundamentos aqui. Essa igreja vai crescer muito. Talvez eu não esteja mais aqui, mas os fundamentos que nós lançamos, eles vão permanecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos o João Batista nesse tempo, que está preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E se a gente quiser viver isso, irmão, nós vamos ter que romper muita coisa no nosso meio. Nós vamos ter que deixar de ser, sabe, alguém que quer tudo para nós. Vamos ter que começar a dar. Vamos ter que começar a dar a nossa vida, sabe? Vamos ter que começar a disponibilizar mais pelo outro. Vamos ter que começar a servir mais um ao outro. Vamos ter que fazer isso, sabe? Nós vamos falhar com você, irmão, mas só se você buscar os motivos errados. Se você buscar os motivos corretos, posso dizer uma coisa: eu tenho certeza que essa igreja, esse pastor, vai edificar a sua vida. Se você buscar os motivos corretos. Agora, se você buscar os motivos errados, nós não seremos uma pedra de tropeço. Você fará de nós uma pedra de tropeço. Mas é o próprio Deus querendo tratar a sua vida. Eu queria que nessa noite você entendesse a importância de se viver uma verdadeira comunhão. Para isso nós vamos ter que ter novas atitudes. Eu queria ler um texto. Alguém põe para mim 1 Coríntios 12, 25. Põe para mim lá, Jair, por favor. 1 Coríntios 12, 25. Eu quero encerrar. Quero orar pela sua vida. Isso. Aí, 25. Olha lá, ó. Paulo está falando sobre o corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros
cooperem. Irmão, olha só o que está dizendo aqui: para que os membros, não é um membro, não é o membro tal, é os membros, é todo mundo, são todos, não tem distinção. Para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor de quem? Hein? Para que os membros cooperem, olha só, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem. O que é cooperar? É viver algo mútuo, recíproco, com igual cuidado, em favor uns dos outros. A sua vida muda quando você começa a viver isso. Você é curado de muita coisa quando você começa a viver isso. Então nessa noite, irmão, entenda isso. Você já viu o palito de fósforo? Quando ele está perto dos outros assim, coloca um tanto de palito de fósforo assim, eu queria ter trazido a imagem, não deu. Coloca um tanto de palito de fósforo um perto do outro, acende um só. O que acontece? Todos os outros queimam, são incendiados. Irmão, a gente só precisa de um que queime na presença de Deus. Se um queimar, mas se estiver junto, se estiver espalhado, não adianta, um vai queimar e vai acabar. Agora, se estiver junto, um queimou. O irmão Niggs queimou. Um dia recebeu algo assim de Deus, e a gente está andando junto. Aí chega e fala assim: pastor, algo queimou no meu coração. Na hora eu sou incendiado, porque eu estou andando junto. Então eu falo: cara, compartilha, porque nós estamos juntos. Está entendendo? Se a gente andar junto, um só precisa queimar. Os outros todos serão inflamados pelo fogo de Deus. Um fogo que limpa, um fogo que queima o que não presta, um fogo que realça o valor, um fogo que depura. Só um precisa queimar. A minha pergunta hoje, nessa noite, é: quem está disposto a queimar? Para edificar uns aos outros, para ver o outro queimando. Quem está disposto a queimar? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quero chamar a equipe de adoração. A verdadeira comunhão, querido, só acontece quando eu começo a pensar menos em mim, mais no outro. A verdadeira comunhão só acontece quando eu considero o outro mais importante do que a minha própria vida. A verdadeira comunhão só acontece quando eu tenho a mente de coletividade, quando eu tenho a mente de corpo. A verdadeira comunhão, ela só acontece quando eu luto para promover o corpo e não para escandalizá-lo. A verdadeira comunhão, ela só acontece quando eu me empenho para edificar o corpo e não para destruí-lo. A verdadeira comunhão, ela só acontece quando eu me empenho em amar o outro. Amar o outro como a mim mesmo. Nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos. O que eu queria mesmo, sabe o que era? Era fazer uma corrente aqui nessa noite. Era nos unir todos. Mas por respeito à sua saúde nós não vamos fazer isso. Mas o que nos une não é mãos dadas fisicamente, é mãos erguidas pelo mesmo propósito, é mãos estendidas pela mesma causa. O que nos une é isso. O que nos une não é estar no mesmo ambiente. Daqui a pouco o culto acaba e você vai para sua casa, mas nós continuamos unidos se a presença de Deus, do mesmo Senhor, do mesmo Pai, ela habitar no nosso coração. Eu posso estar lá na minha casa, e quando eu dobrar meu joelho, eu vou falar: Senhor, abençoe todos os meus irmãos. Eu não vou lembrar dos nomes, tem gente que eu nem conheço, mas abençoa o teu corpo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua família, a nossa família, a qual o Senhor é o nosso Pai. Para isso nós temos que estar fundamentados sobre o mesmo fundamento. Para isso nós temos que estar alicerçados com o mesmo valor, nós temos que estar sobre a mesma rocha. Para isso nós temos que construir a nossa vida sobre o Senhor e nada mais. Quando isso acontece, a graça e a misericórdia, eles estão sempre juntos.
A igreja se torna um lugar de paz e não de peso. Não importa o que você era ou o que você fez, o sangue de Jesus que purificou a minha vida é o mesmo que purifica a sua vida. Não importa o seu passado, o que importa é o lugar para onde nós iremos. E se você confessou Jesus na sua vida, nós vamos habitar no mesmo lugar. Se você não consegue viver em comunhão nessa terra, o céu não é para você. Agora, se você se esforçar por viver em comunhão nessa terra, o céu está te esperando. Então nessa noite, querido, seja transparente com o Senhor. Quem sabe você está aqui e está com um problema com o irmão, e isso está te corrompendo por dentro, isso está te pesando. Você custa vir para a igreja porque você não quer encontrar Ele, você está com algo mal resolvido. Eu te desafio agora, sai do seu lugar, procura esse irmão e fala com eles: irmão, nós fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue, nós vamos habitar na mesma morada celestial, nós fazemos parte do mesmo corpo, e nós não podemos ficar com muro entre nós. Eu quero criar uma ponte agora, nesse momento. Eu sei que tem que ter coragem para fazer isso, irmão, mas a Bíblia diz que o Espírito que o Senhor colocou em nós não é um espírito de covardia, mas ele é um espírito de trepidez. Ele é um espírito de moderação. Ele é um espírito de coragem. Feche os seus olhos nessa noite. Talvez você está aqui, querido, e você tem dificuldade demais de relacionamento. Quem sabe o seu relacionamento vertical não está comprometido. Se renda diante dele e fale: Senhor, eu quero melhorar isso. Se você não fluir no vertical, você não vai fluir no horizontal. E se você não fluir no horizontal, você não vai fluir no vertical. Como eu posso amar a Deus a qual não vejo, se eu não consigo amar nem o meu irmão que eu estou vendo? A Bíblia fala para suportar uns aos outros. E suportar não é aturar. Suportar é ser suporte. É quando um cai, o outro está pronto para o levantar. Isso é ser corpo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja do céu. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa canção. Vamos dizer: Ele é digno da nossa vida, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno de tudo. E nós vamos construir a nossa vida sobre Ele. Amém? Glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Cante isso, cante isso. Digno dessa
o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Cante, igreja. Céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste, vive estás. Diga, és invencível, inigualável, hoje pra sempre rei. Ele reina no nosso meio, ele reina aqui. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, sim, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome. Aleluia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção que eu vou te falar. Enquanto o nosso único objetivo for exaltar o nome do Senhor Jesus, dizendo isso que a canção diz, Ele é poderoso, és invencível, inigualável, Ele reina por todo sempre. Enquanto nossa única preocupação for essa, não há nada que vai nos separar. Deixa eu repetir para você. Enquanto a nossa única preocupação, motivação e propósito for fazer o nome de Jesus conhecido aos quatro cantos dessa cidade, nada pode nos separar. Quando a nossa preocupação mudar, vai acontecer um monte de muros no nosso meio. A ponte que nós estamos falando é Cristo Jesus. É Ele que rompeu e nos liga de novo a Deus. Se a gente quer promover pontes, promova o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite? Aplauda mais forte para ele. Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando nosso culto. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, e que a eterna e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão. Como eu digo, quem tem paz dá paz. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.